Hoje nós vamos falar aqui sobre uma parte da Bíblia bem conhecida, que é o filho pródigo da Bíblia. Só que o que eu venho falar aqui, eu venho fazer uma relação entre o filho pródigo e os 12 passos. Venho trazendo aqui essa relação para que vocês entendam que todos nós somos aqui esse filho pródigo. Eu vou ler aqui rapidamente para que a gente entenda. Algumas pessoas talvez nunca tenham escutado, mas está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E aí ele saiu por aí, saiu da fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, chutando balde, gastando tudo que lhe prestava, né? E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele foi trabalhar com os porcos. Desejava saciar seu estômago com as comidas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si e caindo em si, eu queria que todo mundo repetisse: caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ele ainda estava longe, o viu, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa para a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, porém, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro, por quem o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matando-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, em todas as minhas coisas são tuas. Repitam comigo: todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Palavra do Senhor. Aqui, pessoal, a gente vê uma situação que aconteceu comigo, né? Eu só posso falar de mim, onde eu saí de casa, gastei tudo, né? E voltei. Quando a gente escuta isso, ele está colocando aqui o pai como nosso Deus Pai, que a gente se afasta dele, a gente gasta tudo que tem com o que não presta, e depois, caindo em si, essa palavra, essa frase, caindo em si, cara, é o mais importante de toda essa parábola. Caindo em si. Porque algumas pessoas caem em si, mas outras ainda não caem em si, e continuam lá com os porcos, junto dos porcos, na lama, sabe? E ele lá queria comer a comida dos porcos, mas nem isso deixavam. E
passando fome, passando sede, longe da casa do pai, né? E quando ele foi, ele pensou, eu vou ter com meu pai, porque meu pai tem um monte de trabalhador, né? Meu pai tem uma empresa e tal, e eu vou pelo menos pedir para trabalhar. Eu não sou digno de ser o seu filho, mas pelo menos eu vou pedir para trabalhar. E aí ele volta, e o pai de longe vê ele, de longe, meu. Já abre os braços, agarra no pescoço e beija, manda trazer um anel, manda trazer uma capa, uma túnica, manda botar chinelo nos pés dele. Quantas e quantas vezes, até a minha havaiana eu deixei na favela. Quantas e quantas vezes. Eu tinha um anel de ouro que a minha mãe tinha me dado. Eu dizia para todo mundo que eu nunca iria vender aquele anel. Por mais doido, mais drogado, mais bêbado que eu tivesse, eu nunca venderia esse anel. E ele resistiu a muitas recaídas, muitas. Mas teve um certo dia que eu troquei esse anel por uma pedra de crack. Uma! R$5 eu vendi o anel de ouro que a minha mãe tinha me dado. Tanto que era a minha fissura. E fiquei lá, com todos os porcos, né? Com aquela sujeira toda, com aquela cinza, com aquela imundícia, com tudo aquilo que não prestava. Dentro de um barraco de favela, vendo pessoas entrarem e se prostituindo na minha frente. Meninas bem bonitinhas entrando e se prostituindo por uma pedra. Já vi. Sabe? É uma coisa horrível, meu irmão, horrível. Então, caindo em si, cara. Quando é que a gente caiu em si? Se é que nós caímos em si. Eu sempre digo que não adianta eu saber decorado essa Bíblia, pessoal. Não adianta eu saber a Bíblia decorado. De trás para frente, frente para trás, em grego, em hebraico, eu ser um teólogo, um doutor da palavra. Não adianta nada se eu não colocar em prática. Faz todo sentido. É melhor que eu saiba um versículo e coloque em prática. Um versículo. Eu sei a Bíblia toda, todos os versículos que falam sobre perdão, mas eu não perdoo. Eu sei a Bíblia toda, todos os versículos que falam sobre generosidade, mas eu não sou generoso. Eu sei a Bíblia toda, todos os versículos que falam sobre amor, mas eu não demonstro amor para os meus filhos, para os meus pais. Então, pessoal, caindo em si, por isso que eu mandei vocês repetirem, caindo em si. O cair em si nada mais é do que o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante essa desgraça dessa droga. Admitir de uma vez por todas, meu irmão. Admitir de uma vez por todas, de todo o coração, caindo em si, que aquela vida entre os porcos já não é sua. E o Pai está lá, de braços abertos, para receber a gente. Nessa passagem tem uma parte muito interessante que fala do filho que sempre estava com o pai, mas nunca aproveitou de tudo que o pai tinha. E o pai disse, tudo que é meu também é teu. Muitas vezes a gente está em recuperação, mas a gente não aproveita tudo que o pai nos dá. Tudo que Deus nos dá, a gente não aproveita. Porque muitas vezes a gente está em recuperação, fica com raiva porque uma pessoa que estava todo sujo, estava maltrapilho, e de repente ele está bem sucedido, ele está mais sucedido do que eu. Para aquele cara ali, eu faz 2 anos que eu tô limpo, eu continuo na merda, desculpa a palavra. Sentido, sim. E o outro que está com 6 meses que está limpo, já está prosperando, já conseguiu comprar carro, já tem uma família, já benzão. Por quê? Porque a gente tem tudo, cara, tudo que o pai tem também é nosso por herança. Só que a gente não toma posse. A gente fica como vítimas. A gente se sente uma vítima, completamente uma vítima. Então, enquanto a gente não der esse primeiro passo de sair da lama, de sair de onde tem os porcos, de sair das drogas, de sair... Mas não é sair e depois voltar, não. É decidir de todo o coração. É cair em si, como diz a palavra de Deus. Meu irmão, eu caí em si. Eu caindo em si, pensou. Aí ele, pum, virou a chave. Sabe que existe uma vida abundante. Que o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas que Deus tem uma vida abundante pra gente. Só que muitas vezes a gente não aproveita. A gente não acessa, a gente não toma posse. Por quê?
e a gente não acredita. Então a palavra de Deus diz também que não é impossível agradar a Deus sem fé. Cara, fé é começar uma coisa que só Deus pode terminar. Fé é você crer que está tudo sendo feito, meu irmão. Que a sua recuperação já aconteceu. Sabe? Já aconteceu. Que no mundo espiritual você já tem uma vida abundante. Só que você precisa tomar posse disso, acreditar plenamente. Que a sua vida vai ser maravilhosa, uma vida de paz, uma vida de alegria, né? E que Deus está lá para te dar um outro anel, né? O anel significa o que, pessoal? Na palavra, significa aliança. A gente vai ter a honra, a aliança. Vamos ser honrados de novo perante a Deus. E não importa, cara, você pode ter sido um criminoso, traficante, estuprador, o que for, sabe? Deus levou todos os nossos pecados naquela cruz. O que interessa é o arrependimento genuíno. O que interessa é cair em si. E caindo em si, voltou para o Pai. O que interessa é isso, cara. Um arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno, cara. A recuperação, meu irmão. Eu creio tanto, sabe? Eu creio que o Espírito de Deus vem fazendo um trabalho nessa clínica aqui. Eu oro antes de dormir por essa clínica. Eu oro antes de entrar nessa clínica. Eu oro antes de começar uma reunião. Eu oro quando termina a reunião. Eu oro por cada um aqui. Meu irmão, eu não tenho dúvidas. Minha fé... Todos não. Porque nem todos estão tomando posse dessa palavra. Pois então, se você toma posse, diga: eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu creio que a minha recuperação já aconteceu. E é isso, pessoal. É o primeiro passo. O primeiro passo é o coração rasgado, meu irmão, de arrependimento, sabe? De pedir perdão a Deus. Dizer: Senhor, pode morrer meu filho, pode morrer minha mãe, posso perder o emprego, posso perder meu carro, posso perder o emprego, posso perder tudo na vida, mas droga eu não vou mais usar. Droga eu não vou mais usar, cara. Sabe, a gente precisa... Lembre-se agora, feche os olhos, todo mundo fecha os olhos. Lembre-se agora do momento mais feliz da sua vida. Do momento mais feliz da sua vida. Tente fechar os olhos, tente fechar os olhos. Tente fechar os olhos. Lembre-se do momento mais feliz da sua vida. Faça um print da sua memória, de olhos fechados. Faça um print do momento mais feliz da sua vida. Deixa esse momento mais colorido. Pinta esse momento na sua vida. De olhos fechados. Faz uma tela na sua mente do momento mais feliz da sua vida. Ou faz uma colagem de vários momentos felizes da sua vida. Aumenta essa imagem na sua frente. Deixa essa imagem do tamanho de um prédio. Aumenta essa imagem. Deixa ela bem colorida. Deixa ela bem colorida. E entra dentro dessa imagem. Sente essa alegria de novo. O que Deus tem para ti, meu irmão, é 10 vezes, é 1000 vezes, é 1 milhão de vezes mais do que essa alegria. É 1 milhão de vezes mais do que essa alegria. Então, meu irmão, que nós possamos tomar posse. Nós possamos dar esse primeiro passo definitivo. Definitivo, meu irmão. De uma vez por todas. Se imagine aí, sorria, sorria, coloca um sorriso no rosto. Você está no melhor momento da sua vida. E você vai estar nesse momento novamente 10 vezes mais feliz, 100 vezes mais feliz, 1 milhão de vezes mais feliz. Porque Deus é a felicidade plena. Respira fundo. Sente toda essa felicidade entrar em você, a paz, a alegria, sabe? O amor. E agora pode abrir os olhos. É isso. É sobre isso. E caindo em si, que todos possam cair em si e voltar para o nosso Pai. Só por hoje.